lá. Vou continuar sobre mediunidade, sobre essas espiritualidades e técnicas. Eu tô aqui rindo porque meus gatos de pirata não me deixam. Tem 2 agora aqui dormindo sobre o assunto. Eles gostam muito de ouvir os meus vídeos. São minha plateia cativa. É tudo comprado com ração e petisco, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos eu tenho plateia. Assim, gente, uma outra coisa que eu tava conversando, eu já vi assim, quando eu quero conversar sobre algum assunto que eu já conversei com alguém, a minha tentativa de manter a pessoa em questão que eu tô falando, né, no anonimato, de não identificar as pessoas para não constranger ninguém e tal. Aí eu baixo o olho e fico assim pensando para eu não falar o nome dela. Então assim, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente estava conversando sobre algumas técnicas espiritualistas, né? E eu até estava falando de um curso que eu tô indo fazer e tal, e de cursos. Aí ele colocou assim, é engraçado, isso daí tem que fazer curso agora. Isso se aprendia nos centros espíritas, né? Se aprendia a fazer isso, agora tem que ter curso para fazer isso, né? E aí eu estava explicando, né? E é isso que eu vou colocar aqui agora. Tá havendo já há algum tempo, eu comecei a fazer cursos e a ouvir sobre cursos nos finais dos anos 90, eu particularmente, né? E eu creio que foi aí que veio para o Brasil mesmo essa história de cursos, assim. Que começou primeiro com cursos de vibracionais, técnicas espirituais, técnicas... aí agora tem vários nomes que se referem a isso, né? Mas para quê? Para tirar determinadas práticas do meio exclusivamente religioso. Veio para a parte de uma cura espiritual, né? Curas espiritualistas, práticas espiritualistas, mas não necessariamente vinculada, amarrada a uma única forma de expressão religiosa. Só que assim, às vezes essas práticas espiritualistas, elas têm uma linha de atuação. Tem muitas dessas práticas, por exemplo, que são cristãs, são essencialmente ligadas à imagem, né, ou à energia Jesus Cristo, né? E outras não são cristãs. Outras práticas, tanto cristãos como não cristãos utilizam, né? Porque assim, é uma coisa que às vezes as pessoas dizem, ai, como é que a pessoa não é cristã? Tem muito essa... Gente, o maior número de... Eu estava lendo esses tempos que a religião que mais tem pessoas no mundo é o Islã. São os seguidores de Maomé. Por quê? Porque está em países, tem determinados países que a população é imensa, né? E são islâmicos. Então, assim, Jesus Cristo é um dos líderes, é um dos exemplos, é um dos seres especiais, espirituais que vieram trazer mensagem. Um dos, né? Eu sei que o cristianismo ele trabalha com Deus único e Jesus o único. E isso ofende alguns cristãos, você falar que ele é um dos, e tudo que não for Jesus único, aí já não é o Deus único, e daí já não é divino, é satânico, é do mal. Mas a realidade é que a maioria das pessoas no mundo, algumas nem ouviram falar ainda que existe Jesus Cristo, né? Então tem muitas práticas antigas resgatadas, tem práticas novas, tem novas religiões, tem novas formas de ver as antigas religiões, né? Voltando aí, ressurgindo. E tem coisas boas e tem coisas ruins, infelizmente, né? Eu estava vendo assim, de vez em quando a gente ouve falar de pessoas com práticas
tentando ressuscitar o nazismo. Então, tem de tudo no mundo, né? Eu digo assim, nesse mundo tem de tudo. Tudo é possível nesse mundo, meu Deus, né? Então, assim, então começou a se fazer esses cursos, né? E claro, de um lado, virou uma coisa interessante no sentido de autodescoberta das pessoas e de você conseguir ver de outras formas coisas que eram dogmatizadas e eram assim, tinha um sentido tão depreciativo da pessoa que praticava, né? Então a pessoa sair de ser, na linguagem brasileira, né, de ser macumbeiro, ela passou a ser um curador, um terapeuta holístico, é um avanço, né? No sentido de que tinha pessoas que não se sentiam bem com esse rótulo e com essa prática e não queria a parte, por exemplo, das religiões afro-brasileiras, mas tinha dons, tinha necessidade, né? Porque tinha o dom, tinha a sua natureza, chamava para uma cura espiritual, mas ela não se entendia como um bandista. Mas também os dons que ela tinha, ela não conseguia ser bem aceita e entendida no meio evangélico, por exemplo, ou no meio católico. Então acabou, foi esse crescimento dessa energia vibrar desse jeito agora, e começou as pessoas começaram a perceber, não, a religião, ela tem uma forma, né? Mas eu posso trabalhar com essas energias de uma forma não religiosa. E aí começou a se estudar, a se criar metodologias para algumas coisas, a se chegar consenso, porque isso foi mundial. Daí você, no momento, você olhava uma pedra e achava que engraçado, quando eu toco nessa pedra eu me sinto bem, daqui a pouco vinha um livro lá da Austrália que dizia que tocava naquela pedra dava tal e tal sensação. Aí vinha um livro lá da China, aí se descobria um livro milenar, aí se descobria um livro novinho em folha, né? Então, assim, as energias elas foram se agrupando dessa nova forma e a coisa foi surgindo, foi crescendo, e aí as pessoas foram conseguindo entrar nessa sintonia e se acharem, se sentirem mais confortáveis nessa nova forma de trabalhar essas coisas. Então, mesmo curas espirituais não estão mais dentro de religiões específicas. Mas é muito comum que essas pessoas tenham a sua religião. Elas tenham uma forma, mais do que ter sua religião, elas têm uma prática religiosa, né, dentro de um determinado molde. Como eu digo assim, algumas são cristãs, então elas rezam para Jesus Cristo, ou para Maria, ou para determinada chama crística, não sei o que lá, porque elas estão dentro da parte cristã, né? E elas usam isso para se comunicar, para se limparem, para se comunicar com o seu divino, para poder daí elas executarem esses trabalhos delas. Só que na era da execução do trabalho, elas não chamam isso. Elas fazem isso no seu particular para elas se cuidarem, né? Para elas se trabalharem espiritualmente no sentido de conexão com o seu divino. Outras se ligam e chamam, mas outros segmentos, outras religiões não cristãs, necessariamente não são cristãs, né? E aí acabam às vezes trabalhando com mesmas terapias, mas as pessoas são de ordens diferentes. Outras conseguem, acabam trazendo para dentro do tratamento alguma coisa do tipo cristão mesmo, do tipo que fala do seu ser, da sua religião. Já fui em muitos que se diziam técnicas e tal lá, mas que na hora fala em cristianismo, fala em Jesus Cristo, né, fala em algum santo ou alguma coisa assim. E já fui em alguns que falam de outras formas, né, os budistas, os wiccas, as coisas, e alguns que acabam não falando de forma nenhuma
dentro da técnica. Eu particularmente tento não trazer religião para dentro da prática terapêutica no momento terapêutico da pessoa, no sentido assim, eu não falo a minha crença e a minha religião, eu tento trazer para ela que ela expanda essa compreensão do divino e que ela entre em contato com o divino de uma forma frequente, de uma forma que isso se torne um hábito, né? Não só um desespero, e que ela cultive esse contato com o seu divino dentro do que ela acredita. Se eu estou conversando, né, tentando ajudar uma pessoa que é budista, eu tento, e aí me facilita um pouco esse negócio de eu ter participado de várias religiões, porque eu sei a linguagem, eu sei a forma, eu sei o que tem que ser feito segundo aquela religião para a pessoa conseguir o que ela está precisando, né? Então eu dou uma orientação dentro, né? É uma espécie de, na verdade, assim, hoje já está começando até a surgir esse termo que é coaching espiritual. Então eu faço dentro da visão da pessoa, né? Se ela é budista, você tem, dentro do budismo, para você conseguir isso aí, conseguir melhorar sua saúde, por exemplo, você tem que fazer isso, né? Eu não quero tirar a pessoa do budismo, da religião dela. Eu quero que ela vivencie verdadeiramente a religião que ela acha que ela tem mais ligação, que ela se autoproclama, né? Tem muita gente que diz, eu sou cristã, eu sou católico, eu sou umbandista, mas não pratica quase nada, né? Não vivencia. Então eu procuro sempre ajudar a pessoa a aprender a vivenciar a crença que ela tem. E claro, tentar ver as coisas com a mente mais aberta para compreender, aceitar e respeitar as crenças dos outros, né? Então assim, então se vem alguém que é católico, dentro do catolicismo você tem que fazer isso. E vale até ir confessar com o padre, fazer tal missa, porque a pessoa, ela está ligada ao catolicismo, ela se sente católica. Então ela tem que ir fazer as coisas que o catolicismo prega. É que eu digo assim, a coisa que mais adoece espiritualmente uma pessoa e desequilibra uma pessoa mentalmente, emocionalmente, é a gente pregar muitas coisas que não pratica. Se você fica calado e não prega, ainda é de menos. O pior é pregar muitas coisas que não pratica. Por isso que quanto mais a gente vai se aprofundando em alguns estudos e vai conversando e melhorando em alguns estudos, a gente tem que começar a mudar o modo de ser e de agir. Isso não quer dizer que nunca mais você vai errar, que nunca mais você vai ter momentos de recaída, que nunca mais você vai fazer besteira, que nunca mais você vai falar palavrão, né? Porque você está no mundo. Mas a gente começa, né, a tentar pregar só aquilo que já está praticando. É ao contrário, né? E não sair pregando um monte de coisa, um livro sagrado decorado, e não consegue praticar 1% do negócio. Então, assim, começar mais a pregar o que você já está conseguindo praticar, né? E o resto você fala, eu sei que isso deve ser bom, tem que ser assim, mas eu ainda não estou conseguindo, né? Eu ainda não consigo, eu não estou bem longe. Porque isso é um conflito interno muito grande. A pessoa, quando ela começa a virar uma grande mentirosa, ela começa a criar um personagem. Eu já vi pessoas assim, é muito comum isso, né? E isso adoece todo um sistema e toda a pessoa. É muito comum a gente... É padre que é pedófilo, é padre que tem vida sexual ativa, não precisa nem ser pedófilo, né? Por quê? Porque padres, né, dentro da Igreja Católica, dentro do sistema que tem hoje, é para fazer um voto de castidade. Então, o problema não é o sexo, o problema é que a pessoa tem um voto de castidade e ela faz outra coisa.
Então, assim, ela tem um benefício até da sociedade, ela tem privilégios sociais por ser uma pessoa que é considerada uma pessoa que fez um voto de castidade. E ela não está fazendo isso. É isso que adoece e vai destruindo. E aí o cara não fica só um ser humano com uma sexualidade, né, fingindo que não tem e tem. Ele fica desequilibrado, fica até pervertido. Porque já que eu estou mentindo para todo mundo mesmo, então eu posso ir mais fundo ainda no poço. Né? E isso, padre, é um dos exemplos. Existem muitas religiões em que tem esse voto de castidade, outras que não tem. Né? E fora ser o líder, o orientador máximo, como é um padre, um pastor, um rabino, as próprias pessoas começam a falar em muita... E na hora H não praticam o que estão tentando. Então é mais fácil dizer, eu estou tentando buscar o caminho do que eu já consegui. Né? Porque senão a pessoa acaba adoecendo. E quanto mais mentiras você vai falando, mais mentiroso você vai ficando. E quanto mais mentiroso você vai ficando, mais desequilibrado, mais de mal com você mesmo. Por isso que as pessoas têm tantas autopunições. Tem tantas coisas de se autopunirem. Por quê? Porque elas sabem que estão mentindo demais para todo mundo. Que elas são um personagem que na verdade não existe. E aí é que vem as crises psicóticas, as crises de depressão, as crises de tudo, porque elas não estão muito longe, muito longe de praticar o que dizem. Por isso, assim, comece assim, dizendo só o que você pratica. Vai ser, ixi, eu só tenho mais 2 ou 3 coisinhas, porque é muito complicado, né? E a gente, às vezes, não pratica tudo 100%, por 100% do tempo, por 100% da vida, né? Então, seja verdadeiro no teu momento. Naquele momento, seja verdadeiro, né? Aí, algumas pessoas assim... E outra coisa, isso acaba fazendo com que a gente se afaste de determinadas coisas e sem querer julgar, mas assim, muitas vezes eu me afastei porque, tipo, eu já fui em locais de trabalhos como que eu posso dizer assim, locais religiosos, né? De diversas religiões. Aí você chega, você começa a frequentar e tal, aí as pessoas que estão lá, né, que faz todo um trabalho, que estão em posição de liderança, que estão em posição ou se permitem serem divulgadores da religião, divulgadores daquela prática, divulgadores daquela fé, né, se autodenominam. Por exemplo, eu sou católico, né, e eu vou à missa e não sei o que lá. E aí fazem muitos atos errados, muitos atos que faz até causa um dano a outra pessoa, né? Porque a outra pessoa que vem de fora recebe aquilo como um ensinamento, né? Ou se sente um pouco mais seguro porque está no meio de pessoas religiosas. E aí, quando você é vitimado, vamos dizer assim, né? Uma palavra meio forte, mas quando você vê pessoas com falta de caráter, com falta de respeito, com falta de amor, né? Com falta de verdade nas coisas, você não fica no carro, você não quer ficar mais, né? Porque é bem complicado, é tipo assim, eu já vi gente pregando castidade com uma amante fora do casamento. Eu já vi gente pregando ser condutor, né, ser canal de uma condução de uma energia, de purificação, e a pessoa tem uma vida sexual completamente desregrada, completamente devassa, vamos dizer assim. Aí é canal de uma energia pura que limpa o espírito. Pô, é canal há 20 anos do negócio e ainda não se limpou, quer dizer. Porque não interessa, eu sou só o canal, aí não é a minha energia que você está recebendo, é a energia divina. Gente, sabe, tem coisas que não tem como você ficar muito tempo. Não é que as pessoas vão virar santas e vão ser santas, mas tem coisas assim que é o mínimo de moralidade, é o mínimo
moralidade não como aquela moralidade barata, né? Moralismo barato, mas o mínimo de conduta, lidar com o outro. Quando você usa pessoas como objeto de consumo sexual, isso não é respeito, isso não é amor, isso não é, né? Então, assim, tem tudo isso para ser levado em consideração, né? Então, assim, tentar se conectar, né? E aí é isso que as terapias, né, que os cursos estão tentando fazer diferente e perceber também que é um momento terapêutico, é uma técnica, e que aí sim, essa pessoa nem sempre vai estar aí, né, com essa prática espiritual, né, tão acertada, tão correta, porque ela é uma profissão, é um treinamento de algumas técnicas. Não necessariamente ela vai ser uma pessoa exemplar, né, em tudo. Isso não quer dizer, claro, que você vai pegar e vai num terapeuta naturista, holístico, vibracional, que você sabe que tem, né, é mau caráter, é desonesto, é coisa que você vai até ficar desconfiado se ele realmente conhece aquela técnica, se não é um fingidor, um fingido, um charlatão que diz conhecer aquela técnica e na verdade nem conhece, né? Então, agora tudo também, gente, nas terapias, até na religião, apesar do que eu falei anteriormente, assim, às vezes é a sua sintonia naquele momento, né? Você se sente bem, é aquilo ali que você está precisando naquele momento. Apesar de ser uma pessoa que você não aprova muito, né? Aquele momento você sintoniza e se sente bem com aquela técnica. E outras pessoas, às vezes, são aprovadíssimas pelo resto da sociedade inteira, mas você não gostou. Não foi com a cara, não se sentiu bem, não se sentiu confortável, né? Então, não continue. Você não pode estar lutando contra as sensações no momento que você estiver lá, de repente, numa maca, deitado, que é para relaxar, que é até para se permitir meditar, para se permitir receber energia cósmica, e você está lutando contra o que você sente contra a pessoa. Porque você não gosta da pessoa, não vai com a cara dela, né? Tá com medo, né? Tá desconfortável. Então não adianta. Por isso, assim, que quando eu geralmente faço atendimentos nessa linha energética e eu cobro um determinado valor, e quando a pessoa já quer fazer uma sequência de sessões, né, eu dou um desconto nessa sequência de sessões, o valor fica mais barato, né? Mas eu sempre falo assim, não, primeiro vamos fazer essa primeira. Aí quando termina, você quer ir para casa pensar se você quer mesmo? Aí às vezes a pessoa, não, eu quero, eu gostei, eu quero vir, quero fechar já o pacote, blá, blá, blá. Mas veja bem, né? Você pode ir para casa pensar e me ligar depois. Porque assim, até você saber como que você ficou depois é interessante, né? Às vezes você gostou ali na hora, ou às vezes você não sentiu nada na hora, mas depois você sente alguns efeitos ou percebe algumas coisas. Ou às vezes gostou muito e depois não gosta mais. Então, assim, para não ter empacado dinheiro, né? E aí vem porque pagou. Ou então uma sensação que para mim é muito ruim, não voltar, né? Pagou, mas não volta. Como o combinado do desconto era fazer tantas sessões, aí o preço é da pessoa, então fica chato pra caramba. Então eu sempre falo assim, vai, faz a primeira, vai pra casa e pensa. Tem gente que não me ouve, né? Na hora que fez a primeira, não, eu quero, e faz, e depois eu sei que realmente não se arrependeu, porque faz vários pacotes, vai trabalhando vários pedacinhos ao longo do tempo. E eu digo assim, gosta de ouvir minha voz, né? Não precisa de nada, tá gostando de ouvir minha voz. Mas, enfim, essas terapias estão diferenciadas de dentro das religiões por causa disso. E é por isso, gente, que isso está sendo cobrado, porque tudo custa. Livros, acesso a livros, acesso a cursos, acesso às vezes até assim experienciações. Por exemplo, você precisa ficar um final de semana inteiro
sem falar com ninguém, sem comer comida sólida, sem ver televisão, sem, enfim, um retiro, né? Na sua casa, mas é um retiro. Isso custa, né? Custa seus relacionamentos, custa as pessoas acharem você estranha, custa a comida nova que você vai ter que comprar, porque você não vai poder comer comida sólida, custa o livro que você comprou e leu, que te ensinou a fazer essa técnica. E tudo isso tem um valor, e às vezes esses valores que não são quantificáveis, eles vão atrapalhando a tua vida quantificável, a vida profissional, como que você fica. Às vezes você sai de um retiro de um fim de semana, e isso já fiz até retiro em igreja católica, que você na segunda-feira está completamente como é que eu posso dizer assim, completamente fora, né? Você não voltou pro teu corpo, né? Você está completamente abalado com aquilo e tal, então atrapalha a tua rotina. Então às vezes tem pessoas que simplesmente têm que deixar todo o resto, a profissão que praticava, o grupo que frequentava, para poder se dedicar a isso, porque senão não consegue. Então isso ela tem que sobreviver, né? Ela vai ter o meu caso, eu ainda não sei o que vai ser da minha pessoa para sobreviver, porque cada vez está mais difícil. Eu já não posso mais ir em locais que tem muita multidão, eu não posso assistir shows, né? Eu não posso. Aí às vezes é muita multidão, mas às vezes muita multidão é a festa de aniversário de um amigo, já é multidão suficiente para mim naquele dia, eu não posso ir. Não estou podendo ir porque a minha vibração não está permitindo, porque eu, né, não posso ir àquele local, não posso sair de casa naquele dia. Então, assim, por isso que as pessoas que estão nessa área estão cada vez mais até indo para a área de técnicas comerciais de vender isto, porque é só isso que elas têm para sobreviver. Elas não estão mais conseguindo fazer outra coisa além disso. Então é isso, gente. Esse vídeo tá longo, vamos ver se ele vai rodar para vocês. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, espero ter ajudado em alguma contribuição. Um beijo, namastê.